Eu vou falar agora sobre divórcio, vou falar sobre separação. Vocês sabem que a Vanessa Camargo, a cantora, fez uma primeira postagem no Instagram após assinar o divórcio com o empresário Marcos Buais, com quem tem 2 filhos. O relacionamento chegou ao fim no começo do mês. O casal assinou o divórcio na sexta-feira. Tá? Inclusive, uma assinatura badalada, porque tem um monte de cláusula, inclusive de silêncio. Nem lá, nem cá pode falar em rede social, comentar porque foi. Né? Uma das cláusulas, né? Ela não pode dar entrevista, não pode fazer postagem em rede social para causar polêmica sobre essa separação. Isso seria para proteger contratos publicitários dos dois. O divórcio é uma situação que deixa muita dúvida, principalmente agora na nossa legislação. A partilha dos bens, a guarda dos filhos, a pensão alimentícia. Para falar sobre esse assunto, estamos com a advogada Emília Queiroz, especialista em direito de família. Doutora Emília, boa tarde. Boa tarde, Cardinô, tudo bem? Essa questão hoje da separação, né? O processo de divórcio, ele está mais fácil? A gente vê, inclusive, a Vanessa teve um problema, né? Dizem que foi um problema. Não vou nem comentar, fez que tem um problema, porque viajou e tal, aí teve alguma coisa por lá nessa viagem, e aí logo decidiu a viagem, decidiu a separação. Olha, não deu 2 semanas, eles assinaram o divórcio, é assim rápido, é? Olha, quando é consensual é bem mais rápido. Dependendo do caso, pode se resolver até diretamente no cartório. No caso deles não, porque tinham filhos menor. Quando tem filho menor, tem que ser no judiciário. Mas se for através de acordo, é bem mais rápido. Apesar de que, entendo criança, tem que passar pelo Ministério Público. E no caso aí que a gente observa, é para pessoas que não têm recurso, né, mas querem se proteger, podem colocar essas cláusulas que eles colocaram para não ficar esse negócio de um falando do outro, falando mal do outro? Com certeza. Na verdade, essas cláusulas podem existir antes mesmo do casamento. O casal pode fazer um pacto pré-nupcial diretamente no cartório. Quando chegar o divórcio, pode-se cumprir aquele pacto que foi feito ou botar como cláusula do divórcio a não comunicação de fatos. Por quê? Se um deles for falar e tiver no pacto que não pode falar, vai ter que pagar multa ao outro. Aí é quando mexe no bolso que a gente sabe, né? Agora, essa questão do descumprimento, né? Que a gente sabe, ex-marido, ex-mulher, aí, de repente, um pega e fala aí, a amiga, o amigo pega e coloca. E o descumprimento. Provavelmente, nesse pacto que foi feito, nesse acordo, tem dizendo o valor da multa que vai ser pago por ser descumprido. Pode ser valor da multa ou pode até existir um tipo de punição que seja entrar no mesmo meio que foi divulgado e pedir desculpa ou dizer que era mentira aquilo. Então, tudo isso serve para famosos, pessoas ricas, mas serve também para as pessoas que não têm esses recursos todos. Com certeza, até porque todo divórcio tem que ser realizado com o intermédio de um advogado. Então, o advogado, seja um defensor público, seja um advogado dativo, que vai advogar de graça por ser uma questão pro bono, ele tem que orientar a parte que pode ter direito de todas essas cláusulas. É livre o que você vai contratuar com o seu ex-marido, sua ex-mulher, menos em relação às crianças. Em relação a crianças, tem que passar pelo promotor. É isso que eu queria entrar agora, essa questão da guarda dos filhos. Né? Porque logo depois da separação, o empresário pegou e levou os filhos e foi viajar. Uma viagem longa e tal. Mas como é que ficaria essa questão da guarda dos filhos diante de alguma situação que tem uma divergência, uma briga, como foi o que aconteceu aí. Está tudo meio escondido, mas foi o que aconteceu. Como é que fica a guarda dos filhos? Olha, na verdade, nesse momento de separação, o que o casal tem que levar em conta é a briga entre os adultos, não pode repercutir em cima das crianças. Hoje, a regra geral que a gente tem é da guarda compartilhada, ou seja, tanto pai como mãe vão decidir as coisas principais da vida da criança, qual é o esporte, qual é a religião, qual é o colégio, e um vai ficar habitando com a criança, enquanto o outro tem direito de visita, ou não. Tem o que a gente chama também de guarda alternada, que a criança passa uma parte da semana na casa de um, uma parte na casa de outro. O único que a gente tem que prestar mais atenção é de não repercutir, não respingar na criança a briga do casal, senão vira alienação parental. A questão da pensão alimentícia, né?
Por exemplo, nós temos casos hoje até de pais que pedem pensão às mães e das mães que pedem pensão aos pais, né? Isso só acontece quando tem criança ou a pensão também pode acontecer quando não tem filhos? Pode acontecer sim, porque o casamento pressupõe tanto o dever de fidelidade, que muita gente esquece às vezes, mas também o dever de sustento mútuo. Às vezes, por uma combinação do casal, um vai ficar sem trabalhar para dar mais assistência à casa, mas se no momento do divórcio um estiver precisando de sustento do outro, aí vai caber pensão alimentícia, mesmo se não tiver filhos. O que a senhora aconselharia? Por exemplo, o casal está divergindo, aí não dá mais, aí quer se separar, mas não tem dinheiro. Como é que faz? Primeira coisa, existe a defensoria pública se você já tiver filho. Mesmo que você não tenha filho, procura a defensoria pública para lhe acompanhar no cartório. O importante é ver que aquela relação não deu certo, tentar resgatar de todas as formas, às vezes até com outras pessoas que possam orientar o casal. Mas, se não der mais certo, fazer a separação para que não haja o início de uma violência familiar. Existem os advogados para quem pode pagar, existem os defensores públicos que vão lhe dar assistência se você não pode pagar também. Bom, para encerrar, hoje o que a senhora aconselharia às pessoas que estão assistindo se vão, por exemplo, casar? Tem que assinar um documento anterior, como eles tinham, viu? Eles já tinham, é muito dinheiro de um lado do outro, como eles tinham aí. Tem que assinar um documento, mesmo se não tiver dinheiro ou não? Perfeita a sua pergunta. Existem várias formas de se relacionar para o direito hoje. Você pode ter um contrato de namoro, se você não quer dividir os bens. Você pode ter um contrato de união estável, que se equipara muito ao casamento. Ou você pode fazer um contrato formal de casamento. Para isso, eu acho sempre importante buscar a ajuda e orientação de um advogado. Se existe patrimônio antes, dependendo do que você escolha, não vai ser dividido. Mas você também pode casar de uma forma que não divida o que adquirir mais para frente. Tem opção para todos os casos, o importante é amar. Né? Isso que é importante. Eu queria agradecer a senhora, espero inclusive contar com a sua presença aqui. Certamente vai surgir muita dúvida aqui no WhatsApp do programa e a gente vai pedir a sua orientação. Pode encaminhar, estou à disposição. Obrigada. Muito grato, viu? Obrigado. Olha, deixa eu voltar a falar do acidente que aconteceu hoje pela manhã na Matriz da Luz, São Lourenço da Mata. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a morte de um bebê nesse acidente. Foi uma menina de 5 meses que estava no Gol e a criança foi arremessada para fora do veículo. Não havia o bebê conforto no carro. Não havia. Né? Que segura e tem o cinto de segurança, né? Não havia o bebê conforto. A mãe do bebê também ficou ferida, foi socorrida para o Hospital da Restauração. O motorista do Gol e um sobrinho também ficaram feridos. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado negativo para álcool. Já o motorista do Prisma ficou ferido em estado grave e foi encaminhado ao Hospital da Restauração. Lamentável, né? Lamentável. A criança foi arremessada e não havia a cadeirinha, não tinha a cadeirinha. O Paulo de Campo Grande diz que o filho está completando 18 anos esse mês e ele quer saber se ele está completando 18 anos, se pode parar de pagar a pensão alimentícia determinada pelo juiz. É um outro problema de direito da família. Olha aqui a pergunta, parar de pagar a pensão. A advogada especialista em direito de família, a Samanta Lopes, respondeu para ele. Responder com maiores detalhes, eu precisaria saber como ficou o inventário da falecida mulher e do marido. Mas se essa casa ficou para ele e vocês eram casados e ele faleceu, você tem sim o direito a permanecer residindo na casa. Seus enteados são herdeiros desse bem, mas você pode permanecer residindo lá por conta do direito real de habitação. Você não pode vender, doar ou fazer algo nesse sentido. Mas usar esse bem para a moradia é um direito seu e você pode permanecer lá.